Amém, Deus, amém. Não sei se você já ouviu falar do missionário chamado John Penton. Esse missionário chamado John Penton, ele é um missionário curioso ali do século XIX, porque ele simplesmente olhou um momento da vida dele e falou assim, cara, eu acho que eu estou sendo chamado pelo Senhor para anunciar o evangelho na ilha do Mar do Sul. Especificamente num episódio chamado a Ilha de Taná. Só que o problema, entre aspas, se é que a gente pode chamar de problema ou não, é que esse missionário, com esse chamado interno, já tinha encontrado esse lugar, ou percebido esse lugar que o Senhor lhe direcionava. Só que a grande questão, talvez, seja, um pouquinho assim, para deixar com um salzinho mais a história e a biografia dele, é que essa era uma ilha de canibais. Então, assim, só um pequeno detalhe importante dentro dessa narrativa. E aí, então, ele foi. Ele foi com a sua esposa em 1858, dia 5 de fevereiro de 1858. Ele chegou na ilha de Tana. E aí, talvez imaginando aquilo que a gente possa imaginar do que um missionário faz, se tornar conhecido, começar a criar vínculos com os canibais, o que é um negócio muito interessante de imaginar. Só que 1 ano depois, a sua esposa deu à luz um filho, porque é missionário, está em missão, mas vida que segue também, né? E aí teve um filho. Só que depois desse cara, quase 1 ano mesmo, a sua esposa, ainda com um bebezinho e tal, começou a ter febre, sinais de pneumonia, diarreia, delírio, até que ela veio a falecer. Depois de 1 ano, dentro desse campo missionário. Então, vamos para o meio do nada, nessa ilha, pregar para os canibais. Depois de 1 ano, tem um filho, muito bom. Logo, dias depois, a minha esposa morre. Diante daquela realidade, não muito do que esperar, o bebezinho também morre. E aí, nesse caso, ele escreveu, né, alguns relatos que a gente tem da história dele, onde ele cava os 2 túmulos, um do lado do outro. Primeiro ele cavou o túmulo da mulher com as próprias mãos, é dito, e sepultou a sua esposa ali. E depois de semanas cavou um outro túmulo e colocou o seu bebezinho ali. E aí, num determinado momento, ele pega e ele registra isso para nós. Atordoado por aquela perda terrível a entrar nesse campo de trabalho, ao qual o sempre misericordioso Senhor me conduziu evidentemente, a minha razão parecia por um momento quase ceder. O Senhor, sempre misericordioso, me sustentou e esse lugar tornou-se o meu sagrado e muito frequentado santuário. Ele está falando do túmulo. Durante todos os meses e anos seguintes, quando trabalhei para a salvação das ilhas selvagens, em meio a dificuldades, perigos e mortes, Jesus me guardou lá, pois eu devia enlouquecer e morrer ao lado daquele túmulo solitário. Cara, isso aqui é muito forte. Porque ele falou assim, esse lugar se tornou um santuário, esse lugar da separação, da perda, da morte. E eu deveria enlouquecer. Aliás, várias vezes a razão quase sumiu da minha mente. Eu falei, não faz sentido nenhum eu estar nesse lugar. Mas ele continuou por mais alguns anos. Sobre ameaças, no relato dele tem um episódio que ele estava fazendo tipo um cu de oração. E aí, de repente, um desses selvagens, como ele descreve, simplesmente pegou um machado pela qual eles trabalhavam e tentou matar ele na reunião de oração. Olha que reunião animada. Normal. Ainda bem que não era transmitido na época, senão ia ficar ia viralizar. Só que aí o que aconteceu? Cara, ameaças e mais ameaças, eu não sei se o pessoal deu uma exagerada ou se isso de fato acontecia, mas eu vi, lendo relatos sobre isso, dizendo que ele tinha até que ficar de guarda nos túmulos do bebê e da esposa, porque os caras queriam lá e arrancar, e não sei fazer o quê. Arrancar é um termo forte, mas tirar os corpos e sei lá o que a gente pode imaginar. Quando eu olho para uma história dessa, ela se passa em 4 anos dentro desse período, até que chegou um momento onde a perseguição era tamanha, era tanta ameaça, que todo mundo da ilha, segundo o relato, se juntou, pegou ele, e falou assim, cara, vai embora. E aí estava passando um navio missionário,
e ele entrou no navio missionário e voltou para casa. Eu quero fazer uma pergunta muito simples para você. Se nós fôssemos aqui um lugar onde nós estivéssemos avaliando a biografia, a história das pessoas, o ministério das pessoas, um tempo de serviço das pessoas. Para você, essa é uma história que deu certo? Assim, vamos lá. Beleza, foram. A esposa morreu, o bebê morreu, ficou 4 anos lá, só ameaça, só desgraça, e aí de repente o cara vai embora daqui e ele foi embora. Talvez se a gente fosse ser muito sincero, essa é uma história que não deu certo. Esse é um chamado que para mim não faz sentido nenhum, porque não parece ter tido frutos, não parece ter dado certo no sentido de, poxa, mas vamos colocar no papel, quantas pessoas se converteram? Poxa, mas a sua família simplesmente não existe mais dentro dessa experiência. Então, quando você começa a colocar isso numa perspectiva mais do nosso tempo, não faz sentido. E aí eu fiquei pensando nesse sentido sobre o sentido. O que é o certo para mim e para você? Se eu perguntasse para você agora, o ano passado foi um ano que deu certo a tua vida? As coisas que você fez ou como você vivenciou o ano passado, deu certo? Fez sentido? E talvez você fale, sim, porque eu talvez conquistei algumas coisas, realizei algumas coisas, experimentei algumas coisas, acumulei algumas coisas, construí algumas coisas, fiz alguns procedimentos que realmente foi um ano que deu certo. Mas dentro da nossa perspectiva, da nossa fé, daquilo que é sagrado, dos movimentos que Deus vai fazendo na nossa vida, a pergunta que eu me faço é, será que a gente pode pautar uma vida que deu certo por aquilo que aparentemente faz sentido? Ou será que a nossa vida com Deus, ela é uma vida que às vezes não vai fazer sentido nenhum, mas está dando certo? Eu não sei se eu estou enlouquecendo, se faz sentido para você, mas você consegue perceber que às vezes a nossa caminhada com Deus, talvez vai ter alguns episódios que não vai fazer sentido nenhum o que está acontecendo? E aí você não pode simplesmente dizer, não está dando certo. Não, é porque a tua visão, ela às vezes está mais pautada por aquilo que o mundo idealiza do que aquilo que a fé bíblica nos apresenta. Porque talvez o que dá certo dentro dessa perspectiva toda é você entender que mesmo às vezes não fazendo sentido algum o que está acontecendo com você, o que aconteceu com você, o que vai acontecer com você nesse ano, você continua alguém inabalável. Ou alguém, como diria o nosso missionário, a minha razão quase sumiu, mas o Senhor, sempre misericordioso, me sustentou, e ainda que eu esteja diante desse lugar da perda, esse lugar se tornou sagrado para mim. Bem, eu digo isso para vocês para entrar no nosso texto desse tempo, para a gente refletir, que Abraão, e a minha tentação vai ser a todo momento chamar ele de Abraão, embora ele seja só Abrão ainda, é olhar para esse texto e para a história desse homem, se você está um pouquinho familiarizado, e perceber que essa é uma história de alguém que quando você olha e vai lendo ela, não faz sentido nenhum que está acontecendo. Mas não é porque não faz sentido que não está acontecendo as coisas que deveriam acontecer. Porque esse é um homem que deixou tudo que tinha de estabilidade para ir para um lugar que o Senhor falou que seria o lugar, e ele já estava vivenciando esse lugar sem perceber que estava vivenciando. Porque assim, o Senhor aparece e diz, vai para a terra que eu vou te mostrar, eu vou te dar uma terra. E aí só para você já ter um exemplo, ele nunca teve uma terra. Aliás, quando a esposa morreu, ele teve que comprar um pedaço de terra para sepultar ela e para depois se sepultar. Então, às vezes, a gente vai vivenciando essa experiência da fé e a gente vai pensando que, às vezes, Deus ele meio que tem uma obrigação de fazer as coisas fluírem bem. Mas não, porque Deus está mais preocupado com o teu caráter, de conseguir suportar as tensões dessa vida do que com o teu conforto. Então, essa é uma história de uma pessoa real. A gente, obviamente, não vai conseguir passar por tudo que precisava, vou me adentrar só naquilo que a gente leu, mas é a história real de uma pessoa real para gente real.
Porque às vezes a gente vai colocando Deus dentro de uma caixinha, como se Deus assim, não, eu sirvo a Deus, então as coisas têm que fluir bem. Mais ou menos. O importante é as coisas fluir. Não necessariamente bem, mas as coisas têm que ir caminhando. Então, quando a gente olha para o nosso texto e fica a sua Bíblia aberta, que a gente vai usar bastante ela, a gente está no comecinho da sua Bíblia. Se você está um pouquinho familiarizado com ela, isso é bom. Porque quando você olha, por exemplo, Gênesis 1 e 2, é a criação. É Deus criando tudo aquilo que você conhece e até o que você não conhece. É Deus criando tudo e Deus dizendo e as coisas passando a existir. E aí Deus olhando dizendo isso é bom, isso é bom. Aí termina com um culto criacional, assim, onde Deus para tudo e fala, vamos cultuar, que foi o 7º dia. Só que aí ele cria o homem e tudo. Aí lá no capítulo 3 você tem aquilo que a gente chama do capítulo da queda. É quando o homem e a mulher em conjunto dizem assim, Deus, olha, é muito bom que o Senhor fez por nós, mas a partir daqui a gente ouviu um conselho de uma serpente e essa serpente diz que por mais que seja bom, Senhor, cuidar da gente, nós dependemos do Senhor, mas a gente consegue tocar a nossa vida a partir desse passo que o Senhor já deu. Então o Senhor pode ficar aí e a gente toca a vida por nós mesmos. E aí a partir desse momento acontece o pecado, a rebelião do homem contra Deus. Onde todos nós nascemos com esse dispositivo de que a gente já nasce não querendo Deus. A gente já nasce nessa sombra da impiedade, onde a maldade já habita dentro de nós. Ela só vai evoluindo ao longo dos anos, né? Aquele exemplo clássico, você não precisa ensinar a criança a mentir, a fazer birra, porque ela já está ali dentro, né? Só vai desenvolvendo. Aí quanto mais velho você vai ficando, mais profissional em pecar você vai ficando. Olha que coisa boa. Ou ao contrário. Então, assim é essa coisa da realidade bíblica. E aí, então, você tem Deus reiniciando a história com Noé, dizendo assim, ó, vou dar fim em tudo, eu me arrependi de criar o ser humano, porque o ser humano é muito ruim, cara. E aí Deus reinicia a história e começa com a família de Noé, mas aí logo em seguida o que acontece? A mesma coisa, porque já não é um problema social, não é um problema físico, é um problema interno. O problema do homem está no coração dele. E aí quando você chega no capítulo 11, você tem um evento conhecido como a Torre de Babel, que é um momento onde os homens dessa cidade, dessa região, dizem, vamos erguer uma torre para que o nosso nome seja reconhecido e adorado. Porque assim, algumas pessoas dizem, caso Deus mande uma outra chuva que devaste a terra, a nossa torre vai ser tão alta que lá em cima nós não seríamos pegos por esse Deus. Então nós superaríamos a existência e o poder desse Deus. E aí então eles criam essa torre dizendo, cara, a partir de agora a nossa torre toca o céu. Então não tem ninguém aqui chamado Deus. Então nós somos os nossos deuses. Então, é um mundo caído. O capítulo 1 a 11 da sua Bíblia é uma introdução do que é a humanidade. A todo momento, o Senhor tentando chamar o seu povo para si e o homem dizendo, vai para lá, Deus, aqui você não tem espaço. Então, essa é a rebelião do ser humano. E aí é nesse cenário que, de repente, a gente começa a ouvir um som de um Deus entrando na história e dizendo, saia da tua terra. E isso é maravilhoso, porque no mundo de rebelião, numa sociedade de rebelião, de pecado, de não há espaço para Deus, Deus ele intervém na história para chamar homens e mulheres para si. Para chamar homens e mulheres para que pudessem fazer parte do seu plano divino de redenção. Então, só para você ter uma ideia, quando eles levantam essa torre de Babel e erguem essa torre de Babel, o texto vai dizer que Deus embaralhou a língua deles para que eles não conseguissem se comunicar uns com os outros. E aí então eles dispersaram. E aí então a Torre de Babel meio que virou uma coisa que já foi. E aí é nesse dispersar que o Senhor chama Abraão e diz assim, disperse atrás deles, para você mostrar graça para eles. Disperse, porque eles não podem ficar sozinhos, porque eles vão se autodestruir por causa do pecado. Então, vá atrás deles e anuncie quem eu sou. E aí eu separei 4 coisas que eu quero caminhar com você nessa noite.
4 coisas que representam talvez aquilo que mais precisa ser trabalhado no nosso coração ao longo da nossa jornada. E, ao mesmo tempo, 4 cenários ou 4 verdades, ou como você quiser chamar, que precisam ser trabalhadas ao longo do nosso ano. Que é o contexto em que nós vivemos, que nós fomos chamados. Também seria o chamado que nós recebemos do Senhor diariamente, a missão que o Senhor nos convida a experimentar e a adoração que o Senhor nos convida e nos encoraja a realizar. Então vamos lá, deixa eu começar com vocês. Olha só o verso 27. Como eu já disse, você tem uma genealogia aqui. A gente já leu o texto, então você pode ir batendo o olho e me ouvindo. E essa é uma genealogia fantástica, porque é daqui que o Senhor começa a chamar Abrão, dizendo, esse vai ser o meu grande protagonista da graça. Mas o que é curioso aqui, se você conhece um pouquinho, é que quando você começa a olhar para a história desse homem, e principalmente quando você começa a procurar pelo significado do nome desse pessoal, você fala, tem uma coisa esquisita aqui. Porque, por exemplo, quando você olha para Terá, Terá tem a ver com lua. Lua era um objeto adorado aqui nesse contexto. Quando você olha para Sarai, que é a esposa de Abrão, o seu nome tem a ver com a esposa da lua, ou a rainha da lua. Quando você olha, por exemplo, para Milca, Milca é um nome que tem a ver com a filha do deus Lua. E aí quando você começa a pesquisar sobre essa família e começa a procurar coisas sobre essa família, você começa a perceber uma coisa muito interessante que tem lá em Josué capítulo 24, que quando Josué está terminando de fazer o pessoal tomar posse dessa terra, ele chega e diz assim, olha, meus queridos e minhas queridas, lembre-se que quando Deus chamou Abraão de um contexto onde eles adoravam outros deuses. E eu acho que isso é muito fantástico de perceber. Porque Abraão e essa família, embora eles vão experimentar essa intervenção divina de Deus vindo e chamando eles para si, não era um povo que você olharia e diria, poxa, essas pessoas são dignas de serem chamadas por Deus. Não era um contexto onde o Senhor olharia e falaria, poxa, vocês estão quase lá, sabe? Eu vou chamar vocês porque vocês estão quase lá. Não, eles estavam adorando a lua. Eles estavam cultuando. Alguns historiadores dizem que havia até sacrifícios humanos em torno desse Deus, lua. Então, quando o Senhor aparece para eles, para mim é fantástico. Porque às vezes o contexto onde Abraão é chamado é o nosso contexto. Porque às vezes a gente pensa que, poxa, para a gente fazer alguma coisa ou para ser alguma coisa para o Senhor, a gente talvez, poxa, Rodrigo, se soubesse o meu contexto, se o meu contexto fosse um pouco mais positivo, eu acho que eu faria melhor. E aqui é um contexto idólatra. Aqui é um contexto onde as pessoas estão adorando a lua, os céus, as estrelas, e ainda assim o Senhor aparece para eles e chama eles para si. Porque você não tem que esperar um contexto favorável para responder ao chamado divino. Você precisa perceber que contextos favoráveis, geralmente, eles nunca vão existir. Menos piores, sim. Mas contextos em que você vai falar assim, estou plenamente certo de que tudo vai muito bem por conta desse chamado acontecer nesse lugar. Então veja que mais do que isso, olha o verso 30. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. E aqui a gente já tem uma tensão, que faz todo sentido depois quando você perceber por que o Senhor manda com que Abraão sacrificasse Isaque. Porque essa era uma tensão familiar. Ter filhos, gerar filhos, ter uma descendência, era algo inimaginável para a época. Era a cultura da descendência, de alguém continuar o que eu comecei. Então, não ter filhos aqui é um baita de um problema. Então, talvez exista uma angústia muito grande, onde eles dizem, nós adoramos a lua, nós procuramos até mesmo a resposta da lua para, poxa, nós queremos ter filhos. Mas veja mais uma vez esse contexto que Abrão é chamado. Eles eram pagãos porque adoravam outros deuses, e a mulher de Arão, Sarai, não podia dar filhos. Então nunca, quase nunca você pode receber um chamado num contexto favorável.
sempre vai ser um contexto de tensão. Às vezes a gente vai começando nessa virada do ano, como o Doug disse, criando algumas expectativas, dizendo, poxa, que esse ano seja bom, ou que esse ano aconteça algumas coisas. E às vezes a gente passa por esse ano, ou entra nesse novo ano com essas bagagens do ano passado, dizendo, poxa, o ano passado não foi um ano bom. O ano passado não foi um ano onde eu pude experimentar coisas boas, ou grandiosas, ou coisas honrosas, ou coisas onde eu pude olhar e perceber o toque do Senhor. Mas esse é um bom texto, essa genealogia é uma boa genealogia para lembrar a gente que o Senhor trabalha coisas novas independente do que nós temos daqui para trás. Independente do que nós temos daqui para trás, o Senhor pode fazer coisas novas. Não é à toa que Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, em tudo se fez novo. O que isso significa? Se você está aqui com algum ressentimento, sentindo alguma culpa, isso já não precisa mais ser experimentado para essa nova jornada que o Senhor está convidando você a fazer. E olha só, o verso 31, ele vai dizer que Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram para Ur dos caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali, e Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Se você é uma pessoa curiosa, estudiosa desse texto, tem uma coisa muito fascinante aqui. Porque o Terá pegou a sua família e falou assim, cara, vamos para Canaã. Vamos para Canaã. Só que quando eles estavam a caminho de Canaã, que é esse lugar onde o Senhor vai chamar Abraão a entrar, eles chegaram num lugar chamado Harã e ficaram ali. E isso daqui pode parecer uma informação boba. Mas quando você olha para Atos capítulo 7, quando o Estevão, que era um dos da igreja de Jesus Cristo, e aí ele está prestes a ser apedrejado por conta da sua fé, olha só o que o Estevão vai dizer lá na frente. Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele disse, saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a essa terra, onde vocês agora vivem. Cara, se você é uma pessoa muito detalhista, você vai olhar para um texto desse e falar, cara, a gente tem uma baita de um erro bíblico aqui. Porque o Senhor apareceu para Abraão e disse, saia dessa terra, quando ele já estava aqui. Ele já estava nesse lugar de Harã, e aí o Senhor aparece e diz, vai. Só que o Estevão, ele olha e diz, não foi nesse lugar. Foi antes desse lugar. Foi quando o pai de Abraão, chamado Terá, um monte de nome estranho para confundir a tua mente, quando ele disse, vamos para Canaã, e eles ficaram em Harã. Cara, isso aqui é maravilhoso. Porque talvez você poderia olhar e dizer, cara, a gente tem um problema aqui. É um erro cronológico. Um está dizendo que foi antes de quando a gente tem um relato bíblico. Mas, na verdade, não é. Porque o que o Senhor está dizendo aqui, através da pena de Moisés, que está escrevendo o Pentateuco, é dizer que mesmo antes de Abraão vivenciar o capítulo 12, verso 1 do Senhor dizer, o Senhor já estava cuidando dessa família. O Senhor já estava cuidando de Abraão. O que eu quero dizer com isso? A gente vai vivendo umas décadas longe do Senhor antes da gente talvez ter o nosso ponto de conversão. E por mais que a gente tenha um ponto na história, talvez, onde a gente diga, cara, foi aqui que o Senhor me chamou e talvez foi aqui que foi o momento da minha conversão, eu acho que é extremamente gracioso pensar que por mais longe que nós estejamos do Senhor, numa época distante, nunca realmente, de fato, era longe do Senhor. Porque Ele sempre estava cuidando de nós. Ele sempre estava nos rodeando. É que houve um momento do ponto onde muda o velho Rodrigo para o novo Rodrigo. Mas o velho Rodrigo não estava longe do Senhor. Porque o Senhor estava sempre cuidando. Então eu pergunto para você,
Da onde você está vindo? Como é que você está nesse momento da sua história? Nesse primeiro domingo de 2025, como é que você está? Se você olhar dizendo, cara, eu estou vindo de um tempo difícil, isso não precisa direcionar a tua mensagem ou o teu coração para um novo tempo difícil. Porque o Senhor pode fazer nova todas as coisas. Mesmo que você tenha adorado um monte de lua aí fora, mesmo que havia algumas coisas na tua vida que eram estéreis de vida, Ele pode fazer promessas, Ele pode suprir, Ele pode garantir que coisas boas e novas e mais altas possam acontecer. E é por isso que o que a gente precisa fazer é entender que não importa tanto da onde a gente está vindo, mas sim o que a gente está ouvindo. Porque olha aí o verso 1, então, do 12, onde ele diz assim: então o Senhor disse a Abrão. Perceba, o Senhor fala a Abrão, e aqui é só um chamado. Creio eu ser só uma voz, não sei como foi, nem faço ideia, nem procuro tentar descobrir isso. Mas Abraão está lá, adorando a lua, junto com a sua família. E aí, de repente, o Senhor aparece e diz: Abraão. E esse chamado de Deus, eu acho ele maravilhoso, porque ele rompe com essa surdez do paganismo que a gente vive. Talvez você estava vivendo a sua vida normal. E aí, de repente, o Senhor vem e diz o seu nome e diz: cara, você não tem nada de diferente dos teus vizinhos, mas você conseguiu ouvir essa voz do Senhor que te chama. E o que é maravilhoso, e mais uma vez eu saliento, não depende nada de quem eles eram, porque eles estavam lá cultuando a lua, e o Senhor diz Abraão, ou ainda Abrão. É uma iniciativa divina. E por ser uma iniciativa divina, é fantástico perceber que essa voz do Senhor, ela não apenas chama, mas ela mexe aqui dentro com o nosso coração. Sabe, eu sempre gosto de fazer um exercício, quando às vezes a gente está conversando, algumas conversas difíceis, ou conversas fortes demais para serem ditas de voz alta, e a gente às vezes vai reclamando da igreja, reclamando das coisas que a gente não concorda ou não acha que poderia ser melhor, ou coisas assim. E eu gosto sempre de pensar assim, quando a gente está experimentando esses momentos de frustração, de aparente frustração, você consegue não estar envolvido com a igreja? Tipo assim, você consegue ter um nível de frustração que você saia daqui? Cara, a gente conhece um monte de gente, pelo menos eu conheço um monte de gente que saiu. E eu não coloco eles em lugar nenhum, porque não cabe a mim colocar ou fazer qualquer tipo de julgamento. Mas eu acho surreal você perceber que quando o Senhor fala e a gente ouve, Ele não apenas abre um caminho, mas e diz, agora vão por vocês, mas é como se Ele falasse, pegasse na nossa mão e fosse caminhando com a gente, mesmo diante de alguns desafios que a gente não entende o que Ele está fazendo. E o que é mais fantástico dentro dessa história, desse texto, desse chamado, é que tem um teólogo, um comentarista bíblico, na verdade, ele diz assim: a história da redenção, como da criação, começa com Deus falando. Isso, em poucas palavras, diferencia a história de Abrão da de seu pai. Ele está dizendo, quando Deus começou a criação, ele diz, e disse Deus e passou a existir. E disse Deus e passou a existir. E aqui é mais uma vez um disse Deus. É mais uma vez o Senhor chamando Abrão, saia. Abrão, venha. Abrão, vai para onde eu vou te mostrar. E isso é lindo, porque a gente não tem um Deus que deu uma corda na história e falou assim, agora vocês se virem, criem religiões para que vocês possam conviver sem se matar ou tentando fazer coisas boas ao próximo, mas o nosso Deus é esse Deus que intervém, é esse Deus que entra na história, é esse Deus que pisa no nosso mundo, é esse Deus que fala de um jeito que a gente consegue ouvir. É esse Deus que diz, por mais que a gente vive uma Babel, onde não há espaço para Deus, por mais que a gente vá adorando os nossos deuses, que a gente vai criando, por mais que haja tanta infertilidade na nossa vida diante de tantas coisas,
O Senhor, Ele entra na história e nos chama pelo nome. E isso é fantástico, porque talvez esse seja o primeiro passo para a gente começar a andar e embarcar nessa jornada da fé cristã. Porque a gente passa a vivenciar um eco dessa voz de Deus. E aí é surreal, porque Ele diz, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. E aqui a gente já começa a entrar em outras coisas mais complexas. Porque não apenas a gente vive num contexto que quase nunca vai ser positivo, e aí o Senhor trabalha esse contexto e nos direciona para muitas coisas, e aí Ele entra na nossa história e diz, meu filho, a partir de agora é tudo novo, mas existe um preço também para a gente pagar. Porque é o preço do saia da sua terra, seus parentes, seu pai. E aí recomeçar é difícil. É mais fácil a gente ir tocando 2025 com as mesmas coisas de 2024. O grande problema é que Eclesiastes 3 vem e diz pra gente, existe tempo para todas as coisas. E existem muitas coisas de 2024 que tem que morrer e muitas coisas que a partir de agora vão ter que ter vida. E aí ele vai vivenciando essa história, porque a verdade é que sair da sua terra, sair da sua cultura, sair do que é estável e depender de alguém é horrível. É terrível. O pessoal sempre fala, com 75 anos, Abraão está sendo chamado a recomeçar. Mas 75 anos para a gente, tudo bem, mas ele viveu 175, então tinha mais uns 100 aninhos aí para ele vivenciar algumas coisas novas. Mas o que o Senhor está dizendo é, deixe Ur dos caldeus, deixe esse lugar. Porque esse lugar é o lugar onde você controla a cultura. Você controla a religião. Então você tenta controlar Deus com os seus sacrifícios. E eu quero dizer para você, Abraão, que na nossa relação, você não vai controlar nada. Na nossa relação, sou eu quem conduzo você pelos lugares que eu quero que você vá. Você só tem que ir indo. Você só tem que ir caminhando. Você só tem que sair, ter a coragem de sair de onde você está para entrar nesse caminho do aprendizado novo. Gente, eu acho tão fantástico às vezes quando a gente tem a experiência de novos convertidos. Os novos convertidos são fantásticos porque eles sempre vêm com uma cultura religiosa, com uma cultura social, com uma visão da vida e sempre muito proveitosa. Mas geralmente quando a gente começa a apresentar o evangelho ele vira a nossa vida de cabeça para baixo e você tem que reaprender tudo de novo. Porque quase todas as bases daquilo que a gente costumava crer já não faz mais tanto sentido. Porque agora tem um Deus que começa a mexer na nossa história. E começa a nos levar por alguns lugares que a gente muitas vezes não gostaria de estar. E a gente às vezes fala, Deus, mas seria tão mais fácil se o Senhor desse um trailer ou uma visão mais clara. E esse é um bom texto para você ver que o Senhor começa falando com Abraão. E dizendo, vá para o lugar que eu vou te mostrar. Perceba que quando o Senhor chama Abraão para ir para esse lugar, Ele não diz que lugar que é. Ele diz, é aquela terra, naquele lugar, coloca aí no GPS, e aí você vai descobrir que é ali. Não, vá para a terra que eu vou te mostrar. E às vezes vivenciar essa experiência com Deus é a gente assumir algumas coisas do tipo, cara, eu acho que Deus está colocando isso no meu coração. Tá, mas espera aí. Qual que é a terra? Não, Ele falou que vai mostrar. Não, mas Ele também prometeu uma descendência. Não, mas espera aí, não é a tua esposa que é estéril? Ele falou também que você vai ser uma bênção. Tá, mas não é você que quando surge a primeira coisa você diz que a sua mulher é a sua irmã, o que é uma meia-verdade, mas você não tem coragem. Cara, você não consegue ver? A história de Abraão não é a história de alguém que aparentemente deu certo. Não parece dar certo. Em quase nenhum momento parece dar certo. Mas é uma história que está dando certo. Porque ela não está dando certo pelos padrões que a gente imagina que deveriam dar. Tudo fluindo bem.
E o Senhor, às vezes, não vai dar para a gente uma informação completa, ó, Rodrigo. Você vai por esse caminho, ó, e aí, ó, é aqui, ó. Não. A informação que Deus nos dá, às vezes, ela não vai ser completa. Mas ela sempre vai ser o suficiente para a gente ter a ousadia de ir. Então o problema não é tanto como o nível de revelação divina, mas é de ousadia obediente que está no nosso coração, dizer, eu vou entrar mesmo que não faça sentido algum isso que o Senhor está me mandando fazer. Mas para isso você precisa ouvir a coisa certa. E aí eu te pergunto, quem você tem ouvido ultimamente? Quem você tem ouvido? Quem que você mais ouviu no ano de 2024? Não, eu ouvi muita rádio, não. Rádio é mais da minha geração, né? Que eu ainda ouço Ouro. Como é que é o nome da rádio? A gente não consegue falar o nome, a gente tem que falar cantando, né? Porque é a campanha da parada. Mas quem que você está ouvindo ao longo desses desafios que você vai enfrentando? Os dilemas, as coisas que aparentemente não estão dando certo, ou às vezes não estão dando certo. Quem você está ouvindo? Você está ouvindo a pessoa certa que você precisa ouvir? Porque olha só mais um pouquinho. O Senhor vai prometer 3 coisas que eu já disse para você. Uma terra, herdeiros e ser uma bênção ou ter o favor de Deus. E nesse caso, a terra é fascinante, porque quando o homem peca no jardim do Éden, o Senhor expulsa o homem e a mulher, e aí faz toda uma parada de segurança extrema lá para dizer, ninguém entra mais. E desde o momento em que o homem e a mulher, Adão e Eva, estão expulsos do jardim, eles estão buscando um lugar para viver. O homem e a mulher, eles buscam uma terra, já que não temos mais o jardim, temos que procurar uma terra. Então aqui tem uma coisa muito profunda também, que o Senhor está dizendo, não, eu vou dar uma terra para vocês. É quase como se fosse, já que vocês perderam o Éden original, eu vou dar uma segunda chance, vamos fazer um novo Éden. E é curioso, porque quando o homem, nos capítulos anteriores daqui, quando o homem ele começa a construir um novo Éden, é onde entra as cidades. É uma mistura de jardim com cidade, cara, o que para mim eu sempre lembrava de Curitiba quando eu pensava nisso, assim, essa perfeição de equilíbrio entre uma cidade arborizada, mas uma cidade com prédios. E aí é curioso, porque aqui ele diz, eu vou te dar uma terra, eu vou lhe dar essa terra. E aí você começa a perceber que ele diz, eu vou dar um lugar onde você possa repousar, eu vou dar um lugar onde você possa chamar de seu. E aí eu começo a pensar, para nós, que terra é essa? Para nós talvez tenha um significado muito maior, porque não é uma promessa de uma terra simplesmente geográfica, de um lugar físico. Mas eu acho curioso quando Jesus diz lá atrás, ou lá na frente do nosso texto, que ele diz assim, eu vou, mas fiquem tranquilos. Porque eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês, mas eu tenho que ir, porque eu vou construir moradas. Será que seria um lugar onde Jesus está nesse exato momento construindo uma morada, quase como se fosse uma maquete para carregar e juntar com o nosso mundo hoje? Mas é a nossa terra que nós aguardamos, a verdadeira Canaã celestial. Aqui era um aspecto geográfico, real. Mas só era a sombra de uma coisa muito maior. E ele diz mais uma coisa, eu farei de você um grande povo. Ali, mais para frente, ele vai dizer, a tua descendência. Lá em Gênesis 17, ele também vai falar uma aliança que eu faço com você, para você ter uma descendência. Mas aí, se você já sacou o texto diz que a esposa de Abrão, ela era estéril. E aí, mais uma vez, entra numa crise. Mas como é que pode ter... Como é que eu posso ter filhos? Como é que eu posso ter herdeiros se a minha esposa não pode gerar? E é lógico, depois, se você conhece um pouquinho da história, depois de muita bobagem, mas muita mesmo, eles têm filho. Só que não é só sobre esses filhos, Abraão, Isaac e Jacó e toda essa genealogia. Se você olhar lá em em Gálatas, capítulo 3, verso 16... Quando Paulo está argumentando sobre sermos chamados filhos de Deus,
O apóstolo Paulo diz, porque olha, lá atrás o Senhor prometeu a Abraão um descendente. E aqui tem uma coisa fantástica, porque é como se fosse um substantivo coletivo singular. Ele prometeu um descendente, mas para Abraão ele disse descendentes, mas Paulo diz, não é só sobre você ter um povo, mas é sobre nascer Jesus Cristo, o Senhor e Salvador e o Rei desse universo. Então o que Paulo diz é, a descendência que é prometida, o herdeiro que é prometido aqui, não é só de ter uma nação, mas para nós é a promessa de que Jesus Cristo viria um dia e Ele é o herdeiro final de Deus. Ele é o Filho de Deus que tira o pecado no mundo, que nos pega pelas mãos, nos leva para a terra prometida e é o Deus conosco. Só que mais do que isso, tem uma terceira e última promessa. E eu também o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. É fantástico. Babel, vamos levantar uma torre para que o nosso nome seja reconhecido. O Senhor, eu vou levantar você, Abraão, para que o seu nome seja reconhecido. Só que mais do que o seu nome ser reconhecido, é o meu nome ser reconhecido através de você. E aí, não é só sobre Abraão ser uma bênção. Até porque, mais uma vez, se você conhece a história, Abraão fez muito vacilo nessa história. E ele quase não era bênção para ninguém que estava ao redor dele, porque só dava coisa ruim. Mas se você conhece, eu lembro de Efésios capítulo 1, quando Paulo escreve para a igreja dizendo, Deus nos abençoou com toda a bênção que a gente possa imaginar. Então não é sobre uma coisinha assim que Deus fez, mas é sobre um Deus que cuida, um Deus que não dispensa nenhum cuidado que Ele já não ofereça para a nossa vida. E aí eu queria dizer uma coisa muito importante para você. Veja como Abraão acabou de conhecer o Senhor, ouviu essa voz, ouviu esse chamado, e veja como o Senhor já está instrumentalizando ele para algo grande. E às vezes você pode olhar para a sua vida e falar, poxa, mas faz pouco tempo que eu estou aqui, ou talvez faz muito tempo, eu não me sinto preparado para ser uma bênção, para experimentar coisas grandiosas. Cara, não é nem sobre você saber tanta coisa. É só sobre você ter Cristo como algo que completa o seu ser. E aí o anúncio é muito mais simples. Não é um argumento teológico. É você, poxa, eu conheço um Deus que Ele é capaz de cuidar de você nesse tempo. Eu conheço um Deus que é capaz de lidar com a dor que você sente. Eu conheço um Deus que é capaz de realmente trazer uma satisfação que você tanto precisa. Então consegue ver como Abraão ele está sendo separado das nações para ser uma bênção para as nações? Acho isso sempre muito importante. Como crentes, a gente não tem o papel de vamos sair, a gente sai dessa cultura do mundo. Mas a gente não sai e se isola e fica, a gente sai para ser bênção. A gente vai aprendendo do Senhor para poder retornar e ser uma bênção para eles. E aí eu pergunto para você, para onde os teus passos estão indo? Porque já não é sobre esperar um lugarzinho, não é sobre chegar, mas é sobre ir caminhando e trilhando essa jornada e sendo uma bênção na vida das pessoas. Esse talvez seja o estágio final que a gente é chamado a vivenciar como igreja. Mas eu termino com essa quarta e última partezinha, porque o texto então vai dizer que diante de todas essas informações, Abraão partiu. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E aí o Charles Spurgeon, um pastor batista lá do século XIX, ele tem uma frase que ele diz assim, Deus diz a Abraão, sai e ele sai. Por quê? Porque o chamado de Deus é divinamente aplicado e divinamente imposto. É um chamado eficaz. Ele faz o que deve fazer. Em outras palavras, quando o Senhor chama, Ele chama. E você só pode ir. E quando o Senhor nos chama, é impossível a gente ficar onde nós estamos.
Não dá para a gente ser chamado por Deus e continuar onde nós estamos. Ainda que a gente vá com muita bobagem. Olha o texto. Então ele vai e Ló foi com ele. Eu sou de uma escola de estudantes teológicos. Isso é tudo fruto da minha imaginação. Que eu não acho que essa tradução aqui, e Ló foi com ele, é tão boa. Eu acho que essa conjunção, ela não é algo aditivo, mas ela é adversativa. Deixa eu ler para você. Isso é só uma curiosidade, tá? Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, até porque o pai de Ló morreu lá atrás, e aí Ló é sobrinho de Abrão, e já que eles têm esse vácuo de não ter filhos, será que lá na frente ele não vai achar que Ló é o prometido que o Senhor falou? Só que o que acontece? Quando você lê, e ele foi, e Ló foi com ele, parece que está tudo bem. Eu não gosto do e Ló foi com ele, eu gosto do mas. Porque veja, deixa eu ler de novo para você. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, mas Ló foi com ele. É diferente. Porque o que o Senhor falou para Abrão? Saia da tua parentela. Deixa a tua família, é você e a sua esposa. Mas você acha que deu ruim? Cara, eu não preciso nem achar, porque ali na frente já deu ruim. No capítulo 13 já tem uma desavença entre os dois. Então eu não acredito que era para o Ló ter ido junto. Mas está tudo bem o Ló ter ido junto. A gente não é contra o Ló. O problema é que eu queria chamar a sua atenção que por mais que a gente seja verdadeiro e sincero, as nossas respostas, dizer, Senhor, eis-me aqui, elas sempre são fragilizadas. Talvez você saia daqui por muita graça de Deus e diga assim, cara, eu quero que o ano de 2025 seja um ano que não precisa fazer sentido para mim, mas que eu continue indo. Porque, Senhor, eu quero servir ao Senhor de todo o coração. Vai ser muito lindo se você falar isso. Mas não se engane pensando que você vai conseguir exercer 100% disso. Porque todas as nossas respostas, elas geralmente são frágeis. Ora, o Abrão, ele respondeu, então vou. Só que ele já deu um vacilinho aqui, levando alguém que talvez não era para ter levado. E eu não digo isso para te ter desincentivar, dizendo assim, então, tá tudo bem, a gente responde, mas sabendo que não vai. Então, assim, melhor nem responder nada. Não é sobre isso, mas é para você entender que você tem que estar no lugar certo. De nunca esperar uma resposta tão perfeita sua para você não se frustrar com o que você mesmo afirma. É que nem as nossas canções. Eu sempre gosto de dizer que quando a gente canta, a gente ora as nossas canções. Porque se você for olhar assim e falar, cara, eu não devia estar cantando isso não. Então eu estou orando, Senhor, estou orando a Ti essa canção, que essas verdades são tão além de mim, mas está tudo bem. Porque então o Ló, junto com Abrão, eles entram 600 quilômetros através do deserto, com família, com gado, com um monte de coisa. E eles chegam nesse lugar que o verso 5, finalzinho, diz, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. E Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. E naquela época os cananeus habitavam essa terra. O carvalho de Moré é um centro de adoração dos cananeus. É um centro de adoração dos cananeus. E aí o que o Senhor faz? Verso 7. O Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei essa terra. E o que Abrão faz? Construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. O que ele faz? Ele levanta um altar. Ele ele ergue uma bandeira num centro de adoração cananeu, dizendo, essa terra é do Senhor. Essa terra é do Senhor. Verso 8, dali prosseguiu em direção às colinas da leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Então, Deus, é isso aí. Foi. Estava ali. De repente, ele levanta um altar, ele vai para outro lugar. E aí ele constrói um outro altar. E aí depois o texto então termina dizendo que ele parte em direção ao Neguebe.
E eu queria que você percebesse uma coisa muito sincera. Quando o autor de Hebreus escreve a história de Abraão, faz um resumão, ele diz que o Abraão não sabia o que ele estava fazendo. Abraão não fazia ideia para onde ele estava indo. Porque o Senhor só falou, vai, e ele está indo. Então Abraão está em missão. O Abraão está em missão. Aonde quer que Abraão pise, se torna um lugar sagrado. Ou numa linguagem mais. Aonde Abraão pisa, se torna o seu lugar de missão. Aonde ele vai indo? Talvez seja por isso que Jesus falou, eu sou o caminho. Não, mas que caminho? É o caminho. Ó. Quando você vai andando, você consegue me encontrar. Porque às vezes a experiência de propósito ou de realização, ela acontece mais indo do que chegando. Eu gosto de dizer isso e com isso eu encerro, porque, cara, eu acho que Deus nunca falou tanto comigo como falou com esse homem que estava vendendo pano de prato lá para os lados de Mercês. E eu sempre conto isso mesmo, porque literalmente eu sempre conto isso mesmo, porque quando o Senhor falou comigo ali, eu falei, caraca, velho, foi uma pancada seca. E o pior é que eu nunca lembro direito o diálogo que foi, porque eu estava de carro, parado no sinaleiro, e ele vendendo pano de prato na cadeira de roda, e aí ele... Cara, eu não sei direito o que aconteceu, mas eu sei o que aconteceu. Tá igual aquela entrevista de jogador de futebol. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei o que aconteceu. Mas o resumo da história foi assim. Eu e ele falamos em minutos, milésimos, assim, segundos, na verdade. A gente, às vezes, espera chegar num lugar para poder começar a viver. A gente, às vezes, espera chegar num lugar para, então, falar, bom, agora que eu cheguei, agora começa a coisa. E, na verdade, a gente já está nessa coisa. Já era para ter começado. E foi nisso daí que eu aprendi muito, nessa conversa de segundos, que não é sobre chegar em algum lugar. É sobre ir indo. E é isso que eu queria desafiar você aqui nessa noite. Porque a gente às vezes fica numa expectativa de chegar em algo e aí a gente fala, não, isso não parece estar dando certo. Poxa vida, Deus, como assim? 9 anos na frente de uma igreja, conduzindo uma igreja, aprendendo com uma igreja, e aí de repente numa outra cidade fazendo Uber. Eu sempre volto no Uber, né? Fazendo Uber, Deus, parece que não faz sentido nenhum. Parece uma perda de tempo. Não, mas olha, talvez, cara, quando a gente conseguir plantar uma outra igreja, uma outra Calvary, aí então eu acho que eu vou conseguir exercer esse chamado divino. E aí esse rapaz, vendendo pano de prato, falou assim, sem ter falado isso. Cara, você estava esperando por uma coisa que já começou. Você está esperando chegar em algo que, na verdade, não tem que esperar. Já está acontecendo. Seja uma bênção aonde quer que você esteja. E aí eu percebi que a história de Abraão e uma realidade dessa sempre é bom para a gente começar o ano. A gente talvez tem muitos planos, muitas coisas para a gente fazer ao longo desse ano. Mas nunca espere, se tratando das coisas sagradas, chegar em coisas que você talvez tenha plena certeza ou tão planejado para você ser o que você precisa ser quando você não tem plena certeza e às vezes você nem sabe para onde está indo. Porque é sobre ir indo. E Abraão sabia disso. Não sei se ele aprendeu, nem sei como ele morreu. Mas o autor de Hebreus capítulo 11 diz assim que Abraão morreu sem que as promessas de Deus fossem cumpridas a ele com respeito à terra, ao descendente e à bênção. Então eu perguntei para esse texto, eu falei, Abraão, será que deu certo a tua vida? Será que esse ano foi bom para você, desde o chamado, das mudanças? Será que fez sentido? E a resposta que eu vi não fez sentido nenhum. Mas foi bom.
porque ele só apontava para algo muito maior do que ele. E a boa notícia que eu quero te dar nessa noite é que a sua vida, mais do que fazer sentido, ela tem que apontar para algo maior do que você mesmo. E mais do que talvez dizer 3 passos, 4 passos, 800 passos, 7 chaves para um 2025, o que eu quero encorajar você é só conheça sobre Jesus e o que Jesus é capaz de fazer no teu dia a dia, em cada passo que você tiver. Porque não é sobre fazer sentido, mas é sobre entender que o nosso Deus é um Deus conosco. É um Deus que vai trilhando essa jornada com a gente. E quando o Senhor apareceu para Abraão e disse, só vai, o Abraão foi. Mas eu gosto também de ler, e termino com esse texto, que quando Jesus está com os discípulos, Jesus aparece para eles e diz, paz seja convosco. Como o Pai me enviou a mim, assim eu vos envio a vós. E dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. O Abraão, ele foi porque o Senhor disse, mas no nosso caso a gente vai indo sobre o sopro de Jesus. Então não é um convite para você tentar sentir esse sopro, mas para você buscar essa que o Senhor quer de mim para esse novo ano. Eu quero orar com você sobre isso. Se quiser colocar-se em pé.